Semana passada, né, nós trabalhamos até o panteísmo, finalizando o capítulo 1 sobre Deus. Aí lá no capítulo 1 sobre Deus, nós saímos entendendo que muitas coisas a gente ainda não tem condição de compreender. Aí acho que Kardec falou, bom, então agora vamos sair um pouquinho de Deus e ver outra coisa, porque acho que agora vai dar para a gente entender um pouco, né? Não é isso? Bom, então nós estamos na primeira parte do livro, das causas primárias ou primeiras. Nós entramos agora no segundo capítulo, trabalhando os elementos gerais do universo, né? Então, quando a gente fala dos elementos gerais do universo, o que são os elementos gerais do universo? Os elementos gerais do universo, não é? Aquilo que de geral a gente encontra no universo. É bem por aí, né? Mas você perguntou, ué. Não é? Mais claro do que Kardec deixou, impossível, né? Bom, eu trouxe para nós, a gente volta a ler depois, um capítulo de Emmanuel, de um livro que chama Inspiração. Ele fala diante do universo, porque nós estamos falando dos elementos gerais do universo, né? Então, quem é o universo? Qual é o olhar do universo? Como isso se desenha, né? Então, Emmanuel coloca assim, ó, diante do universo. Eu trouxe só um pedacinho, só até o parágrafo 7, né? Então, ó, povoa-se o universo por verdadeiras multidões de galáxias. Então, o universo tem várias galáxias. Cada galáxia permanece constituída por milhares de constelações. Cada constelação, quase sempre, é um ninho de sóis. Cada sol congrega diversos mundos. Cada mundo, amadurecido para a inteligência e para a razão, guarda consigo a bênção da humanidade. Cada humanidade se compõe de várias raças. Cada raça engloba muitos povos e milhões de almas que evoluem nos degraus que lhes correspondem. Então, quando nós pensamos, justamente olhando para os elementos gerais do universo, nós vamos perceber primeiro que o universo ele é tanto o macro quanto o micro. Emmanuel jogou nós lá ao observar o universo. E aí ele vem derrubando a gente até chegar onde nós estamos. Mas abaixo de nós tem mais um tantão. Então, Kardec vai pedir nesse bloco para a gente olhar sobre o universo geral. Aí nós vamos voltar de novo nesse slide aqui, ó, dos elementos gerais do universo. O que nós vamos encontrar nessa divisão, no segundo capítulo que nós entramos? Kardec tentou, no primeiro capítulo, compreender Deus, os atributos de Deus, que era Deus, e aí ele entendeu, pelas respostas dos Espíritos, que era a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que nós ainda não tínhamos condições de compreender mais a fundo sobre Deus, sobre nada disso, mas que ele era a causa primeira. Então, no primeiro capítulo, Kardec entendeu até onde nós, como humanidade / raça em que nós estamos, conseguiríamos olhar para Deus e extrair dali os tributos de Deus, o que era Deus, que tipo de inteligência era, como a gente consegue observar Deus. Aí ele falou, bom, se Deus é inteligência primeira, acima de tudo, então eu vou tentar ir na questão secundária. Eu vou tentar entender, de fato, tudo aquilo que compõe o universo, a criação, tudo que compõe, todos os elementos que nós podemos encontrar no universo. Só que quando nós trabalhamos os elementos gerais do universo, e aí nós vamos entrando no primeiro item, conhecimento dos princípios das coisas. Então Kardec quer saber, bom, no universo, tirando Deus, é isso que ele quer saber. Eu quero saber o princípio das coisas.
como que as coisas começaram, como que elas foram criadas, qual é a sua essência, tudo isso. Desde o micro até o macro. Mas quais são as coisas? A matéria e o espírito. Então Kardec entendeu que naquilo que os espíritos trouxeram, nós iríamos ter dois olhares para analisar. Primeiro as questões materiais e as questões espirituais. Porque nós vamos estudar no segundo item aqui, do segundo capítulo, que Deus cria espírito e matéria, que é o que ele vai falar para nós depois. Então ele tentou compreender Deus. No máximo que nós conseguimos, ele foi. Agora ele quer saber qual é o máximo que nós conseguimos ir nos princípios das questões ou das coisas espirituais e materiais. Tá bom? Então tudo que nós estamos falando daqui para frente, a gente saiu da ideia de Deus, Deus está como inteligência suprema disso, e nós vamos trabalhar agora conhecimento das questões espirituais e materiais. Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Eu marquei assim, para a gente pensar um pouquinho. Desde quando nós olhamos para Deus, nós olhamos o Criador. Mas agora quando nós olhamos para o capítulo 2, abaixo, nós estamos falando sobre a criação. Então Kardec, no primeiro bloco, eu olho quem criou. Do segundo bloco eu vou olhar o que criou. Então nós vamos pensar desde quando nós somos criados. Chega um momento em que nós percebemos que nós somos seres individuais. A inteligência nossa vai se desenvolvendo e vai chegar um momento em que eu percebo que eu sou um ser individual. Embora estamos vivendo em sociedade, mas eu sou um ser único. Se eu sou um ser individual, então, automaticamente eu percebo coisas que estão fora de mim e coisas que estão intrínsecas a mim, ou seja, que está em nós. Há dois mundos, o mundo interno e o mundo externo. Passa-se o tempo, é preciso criar algo que justifique tudo isso. Então, nós vamos tendo para as coisas externas a ciência. A ciência vem estudar aquilo que eu consigo ver, que eu consigo observar. E surge também, junto com a ciência, a questão da religião, para trabalhar aquilo que nós não enxergamos, o mundo de dentro. Então chega um momento da humanidade que o desenvolver do ser, a partir do entendimento individual, ele busca compreender o mundo afora, o físico, pela ciência. E a questão espiritual ou emocional, como nós quisermos trabalhar até aqui, pelo campo da religião. Então a gente entende que doutrina espírita como filosofia, ciência e religião, a filosofia desde sempre tentou buscar respostas para o princípio de tudo. Como tudo se origina, da onde vem. E é através da ciência e da religião que nós vamos compreender esse olhar para caminhar. Por isso ele separou Deus e agora os elementos gerais, começando pelo conhecimento do início das coisas, como tudo começou. Tranquilo? Então tá. Vamos começar na questão. Então, esse item primeiro aqui, nós temos a questão 17 à questão 20. São 4 questões. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Vamos olhar na questão 10? Vamos olhar a construção da questão 10? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? No 17 é possível que o homem conheça o princípio das coisas?
Ele usa a mesma construção quando ele foi compreender Deus aqui. E a resposta é igual, quase igual, né? Então é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, a essência de tudo, a base de tudo, né? E aí de tudo são todos os elementos, todas as substâncias, tudo que a gente imaginar, né? Então é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não? Então vamos lá. Alguém acha que sim? Não? Não. Mas esse não, eu consigo conhecer alguma coisa das coisas materiais e espirituais? Alguma coisa a gente já conhece. Então esse não é só uma negação, está dizendo não, nem tudo. Há coisas que a gente conhece. Vamos analisar uma questão na pergunta aqui, ó. É dado. Dado é qual tempo verbal? Hoje, presente. Então, hoje, nesse momento, é possível que o homem conheça o princípio das coisas? Hoje, vamos lembrar disso. Hoje, no presente, não. Hoje não é possível. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então a gente já percebe assim, ó. Quem não permite? Deus. A gente volta lá na questão 1 de novo. Ele é a inteligência suprema. É a partir dele, se ele é a causa, então Deus, inclusive, está limitando as nossas percepções das revelações que seria possível. Então, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado. Esse é o ponto para a gente pensar. Nesse mundo, em mundos mais evoluídos, nós vamos conhecer mais princípios das coisas. Mas como nós ainda, na condição desse mundo, ainda é um mundinho muito complicado, nós ainda estamos obscurecidos pela matéria. Foi esse o termo que ele colocou lá nos outros estudos. Então nós ainda não conseguimos perceber coisas que estão além da matéria, do campo material. Então eu estou olhando para as coisas ainda, para os elementos gerais, e não estou conseguindo olhar a essência. Eu não estou conseguindo ainda olhar a construção espiritual. Eu não estou conseguindo olhar ainda a ação divina sobre as coisas. Porque nesse mundo nós ainda estamos mergulhados muito na matéria. O que mais que a gente coloca? Eu acho que Kardec sai do estudo sobre Deus, e quando ele lança a pergunta sobre o princípio das coisas, ele tinha no fundinho a ideia de que a resposta seria assim. Porque ninguém vai perguntar para ouvir um não. Ou em algum momento, né? É. Se você responder... Algum... Agora tem um detalhe. Revelado. Aqui nos faz referência às revelações. Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Ao homem não é tudo possível que seja revelado. Primeira revelação com Moisés. Segunda revelação com Cristo. Terceira revelação que o próprio Cristo diz, doutrina espírita. Nessas três revelações não foi entregue tudo, porque a humanidade ainda não tinha condição. Então, quando nós olhamos essa questão do revelado, é porque o plano espiritual revela em algum momento para a humanidade. Na oportunidade em que a humanidade já está mais desenvolvida. Ele está falando aí
do homem. O estágio que nós estamos, né? A posição ainda de ser revelado, mas... E como espírito? Quê? E como espírito? Como? E como espírito? Como espírito. Então nós vamos esperar um pouquinho. Que eu vou lá também. Então nós percebemos que a mesma relação que foi colocada lá na questão 10, que nos faltava um sentido, aqui também nos falta alguma coisa que nós não conseguimos encontrar nesse mundo. Falta-nos alguma coisa. Ao passar do tempo, ao passar do progresso, ao passar da evolução, do desenvolvimento espiritual, nós vamos conseguindo então mudar de mundo, de condição de mundo, de estado de vibração, e aí nós vamos poder adentrar um pouquinho mais alguns conhecimentos. Pronto, Rô. Se ao homem não é, então quando nós buscamos lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da vida espírita, Kardec traz as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Nós vamos ficar nas percepções. Questão 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Se ao homem não, porque está nesse mundo, e aos espíritos? Depende da elevação e da pureza que hajam atingido. Acerca disso, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens, porque não está limitado apenas à questão do mundo material, mas à condição que nós, como espíritos, ainda estamos. Então, é quanto ao desenvolvimento espiritual nosso, nos é dado conhecimento maior ou nos é limitado. Senso moral. O que mais? Pode ficar tanto escondido ou adormecido enquanto bem encarnado. Mas nós ainda não desenvolvemos a ponto de conseguir conhecer, né? Sim. Então nós percebemos que Deus coloca limite. Nessa primeira questão que nós trouxemos, há o limite do desenvolvimento em que nós estamos, mas um limite do hoje. Ele está trabalhando assim, ó, hoje vocês estão limitados ao entendimento. Hoje. Então aqui ele travou um limite. Deus vem e fala, ó, há um limite, não tem como. Vamos na questão 11. A mesma condição que Kardec colocou lá, na questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será dado um dia ao homem compreender o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Os princípios das coisas estão ocultos. Então ele não está falando mais de hoje, porque hoje ele entendeu que não, os espíritos já responderam. Mas num futuro, será possível? Com o passar do tempo, será possível? Em algum dia, será possível? Em algum momento da humanidade, será possível? Sim? Sim. Então vamos lá. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então vamos pensar aqui no comecinho, ó. Sim, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, nós temos o sim, mas nós temos um não também. Então, sim, mas para, ou seja,
há condições. Então, há um outro limite aqui, que é o limite das faculdades. Então, se era o limite do tempo, agora eu tenho um limite que eu não consigo perceber porque eu não tenho faculdades. Mas o véu se levanta aos seus olhos. O que a gente lembra? Que enxergue quem tem olhos de ver. Nós ainda estamos com os olhos percebendo apenas o mundo físico. Então falta condições para nós vermos além do olhar físico, para que nós possamos ver e enxergar o plano espiritual. Que o nosso olhar seja mais espiritual. Enquanto não for, só que para ser, eu preciso depurar. Então não é questão de eu querer ver, de eu querer chegar nessa condição. Para isso há uma condicional que é a depuração. Ao modo em que eu vou me depurando como espírito, me libertando das impurezas espirituais, eu vou conseguindo adquirir faculdades que ainda não possui. Não é que está em desenvolvimento. Nós ainda nem temos a faculdade. Então nós estamos querendo enxergar uma coisa e conhecer uma coisa que nós não temos ainda, entre aspas, o aparelho para ver aquilo. Porque na condição espiritual que nós estamos, não foi nos dado esse aparelho. Então precisa tempo, né? A gente cresce espiritualmente e nós vamos compreendendo mais as coisas. A gente sai da obscuridade da matéria e começa a ver um pouco o lance espiritual. Agora, depurar, ele está ligado 100% ao olhar do quê? Da moral. Mas, primeiro passo, nós vamos entender o porquê depois. O progresso que é moral, antes do moral nós precisamos o intelectual. Então o depurar é sair do estado da ignorância espiritual. Enquanto nós ignorarmos a questão espiritual e não buscarmos compreender as questões espirituais, nós não vamos conseguir avançar. Então a depuração aqui é da ignorância. Porque a ignorância nos incentiva ao orgulho. Quanto mais ignorante eu sou, mais o estímulo do orgulho eu vou tendo nas questões espirituais. Mais alguma coisa? Então nós vamos perceber que Kardec pega a resposta da 18 e ele vai construir a próxima questão. Vou falar, Dani. Volta na 239. Ali, ó. Depende da elevação da pureza. Você vai ter que ter elevação intelectual e a pureza da moral. Perfeito. Ô, Léo, só para mim lembrar, para mim, vocês, no começo você falou que é individual, é isso? Individual. Não é a humanidade, é individual. Nós somos seres individuais. Então, dentro da lei divina, nós somos obrigados a conviver em sociedade. Então, eu não posso me isolar e falar assim, eu vou sozinho aqui e vai dar tudo certo, porque eu estou violando uma lei divina. Mas o processo ele é individual. Então, quando nós olhamos nessa palavrinha aqui, ó, neste mundo, há espíritos aqui que não seguirão, há espírito aqui que não seguirá o mundo de regeneração, que vai repetir de ano. E há espíritos que vão. Então, esse olhar é individual. Há espíritos mais elevados que já passaram por onde nós estamos hoje, que já compreendem mais o princípio das coisas. Porque já foi revelado a eles.
Até porque eles têm condições de entender sobre elementos e substâncias que a gente nem imagina que existe. A gente pega uma tabela periódica, a gente nem sabe como usar, nem sabe nada. Os mais elevados olham para aquilo e falam, isso aqui é igual pensar na H2O, uma coisa simples. Então vamos aqui, ó. Nessa questão aqui, ó, para o véu se levantar, nós percebemos que há uma limitação ainda do homem que está travado a esse mundo, que nós já vimos na outra. Então, a condição de estar vinculado à faixa vibratória do planeta Terra é uma limitação. A outra limitação, uma faculdade que nos falta. Então, enquanto eu não mudo meu estado vibratório, enquanto eu não desenvolvo uma outra faculdade, e enquanto eu não me depuro espiritualmente, saindo da ignorância, começando então a compreender as coisas. Então, tem alguma coisa que Deus esconde da humanidade? Ele não esconde, né? Ele não esconde, a gente não consegue ver, né? Nós é que não temos recursos para compreender. Então não tem nada escondido. E sabe quem falou isso? O Léo. Jesus. Evangelho de Lucas, ó. Não há nada escondido, ou seja, não tem nenhum mistério que não venha a ser descoberto, ou que está oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que foi dito no escuro será ouvido na claridade, e o que se sussurrou dentro de uma casa será anunciado dos telhados para que todos ouçam. Haverá momentos em que, com o caminhar do progresso espiritual, nós vamos conseguir compreender. Quando será ouvido na claridade. Claridade simboliza luz. Luz simboliza elevação espiritual. Enquanto a gente não chegar na claridade, nós não vamos então entender. Ouvidos de ouvir, ou olhos de ver. Então, desde lá, ó, não há nada escondido, que um dia não vai ser descoberto. Depende da gente. Num futuro, há coisas que foram anunciadas dentro de casa, ou seja, fechada a grupos restritos de espíritos, que poucos tinham condições. Haverá momento em que a humanidade se eleve espiritualmente e que nós podemos falar em cima dos telhados. Todo mundo vai entender. Pode gritar que todo mundo entendeu. Só que isso aqui nós estamos falando de 2000 anos atrás e nós não entendemos ainda aqui. A gente precisa entender a dimensão. Por isso que eu trouxe, olha, nós estamos falando do micro e do macro. Nós estamos falando do mundo interno e nós estamos falando do mundo externo. Nós tiramos Deus da parada aqui, porque Deus nós não conseguimos, fomos no limite dele. Agora estamos falando de coisas abaixo, que foram criadas. Quando nós entramos na questão 19 e na questão 20, essas duas questões, Kardec queria saber qual era o papel da ciência no entendimento dessas coisas. Qual era o papel da ciência no progresso intelectual e principalmente no progresso moral. Porque naquele tempo a ciência estava se desenvolvendo em todas as áreas. E ele queria saber, nessa área aqui, qual o papel da ciência no progresso da humanidade? Kardec é um homem da ciência. Estava na academia, né? Então ele queria saber, todas aquelas descobertas que estavam acontecendo, qual a contribuição da ciência? Então vamos lá, na questão 19. Não pode o homem, pelas investigações da ciência, ou seja, pela própria capacidade de investigar, pela própria. A ciência, os cientistas estão lá. Nós também temos condições de ser esses cientistas que nós estamos procurando, né? Então não pode o homem, pela investigação da ciência, investigação pode ser uma observação,
Pode ser com atenção, pode ser demorado. Lembra todos os quesitos do estudo que Kardec coloca para nós, né? Não pode o homem, pela investigação da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Kardec já mudou um joguinho aqui, ó. Ele falou assim, olha, todos nós não podemos, mas algum segredo eu posso. Alguns. E ele está falando da natureza, daquilo que é natural, não daquilo que é sobrenatural. Porque ele está olhando espírito e matéria como algo natural. Antigamente era tratado como algo sobrenatural. Então ele está trazendo isso, dos segredos da natureza, não é a natureza, planta, vegetação, não, da natureza como sendo algo natural. Era segredo? Ou impossibilidade? Impossibilidade. Então, nós podemos alguma coisa compreender pela ciência? Sim. De novo, sim e não. Sim, a ciência lhe foi dada, mas depois o outro não. Sim, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Então a ciência, o olhar intelectual, o progresso intelectual vem para ajudar no adiantamento de todas as coisas. Ou seja, todo o progresso precisa partir do intelectual ou pelo olhar da ciência. É a partir daí que todas as coisas vão começar a ter o seu adiantamento. Parece estranho, mas nós vamos entender isso. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Aqui nós estamos falando sobre conhecimento. Qual é um outro limite aqui? O limite do conhecimento. Se nós estamos falando de investigação pela ciência, eu preciso ter conhecimento de algo para poder investigar. Aqui é um limite do conhecimento. Nós nem sabemos o quê. Quais são esses elementos, nada. Então falta-nos conhecimento. Então Deus vem e traz um outro limite até onde a gente consegue ir. Podemos pensar que desde a época das cavernas até hoje nós já conhecemos muita coisa, que a ciência já progrediu e avançou muito. Então muita coisa nos foi revelada a partir dessa investigação da ciência. Isso aqui é o dia a dia. A ciência constantemente está descobrindo, trazendo e revelando coisas. Nós estamos falando da ciência. Tudo bem até aí? Toda hora, toda a resposta, pelo sim e pelo não, e depois falando sobre Deus, os Espíritos estão fazendo a gente lembrar toda vez da questão 1, da inteligência que há sobre tudo aquilo que nós estamos tentando entender aqui. Deus está toda hora agindo nesse processo. Então ele coloca, quem coloca os limites é Deus. Ele coloca, tem a escala, ele programa. Enquanto o espírito estiver nessa escala inferior, ele não consegue ter acesso a isso, a isso, a isso. Se o espírito melhorou um pouquinho, agora ele tem acesso a isso, isso, isso. É igual pacote. Você vai adquirir um pacote de um produto, ali você tem condição. Quando você vai para outro pacote, você tem outras condições. Então Kardec traz um comentário, ó. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador.
Antigamente nós falamos que tudo que era desconhecido trabalhava como sendo os mistérios. Isso vem da própria religião. É mistério, não vamos mexer nisso. Lembra que nós falamos disso? Nessa época, se nós formos olhar nesse primeiro parágrafo aqui, nós não conhecíamos nenhum plano espiritual aqui ainda. Então imagina, ó, quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios. Hoje nós estamos penetrando no conhecimento do mundo espiritual. Penetrando. Nem sabia de mundo espiritual aqui. Então a gente começa, ou deveria, admirar Deus já pelo conhecimento do plano espiritual. É o que nós podemos agora entender. A sabedoria e o poder de Deus. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Nós achamos saber, mas não sabemos nada. Nós achamos que chegamos no limite do conhecimento, mas na verdade nós ainda estamos travados, às vezes no comecinho. É que é o limite do conhecimento que nos é possível. Então, ontem ainda nós falávamos sobre outro assunto, mas nesse mesmo exemplo que podemos falar agora, né? Nós falávamos assim, ó, a mente humana pensou ou viu na mente alguma coisa que não existe, já existe. Se a gente busca, quando os índios viram a embarcação vindo, eles nunca imaginaram que seria possível os barcos. Daqui a pouco estava o barco. Aí, enquanto o barco estava vindo, quem estava no barco falou assim, já pensou? Hoje a gente demora meses para cruzar de um lado no outro. Daqui a um tempo vai ter uma máquina que vai sobrevoar isso aqui e vai chegar em horas. E aí passa-se o tempo, o avião surge. E aí fala que legal, dá para unir um ponto no outro. Mas daqui a um tempo nós vamos nos conectar a outros planetas. E aí surge o foguete. Alguém fala assim, mas o foguete só vai, aí alguém fala, não, mas ele vai dar ré. Aí vai lá alguém que viu dar ré, deu ré. E aí alguém vai falar assim, mas pode ser que daqui a um tempo a gente vai se teletransportar, não precisa nada disso. Fala, não, isso aí é impossível. Bom, mas era impossível também, o foguete, o avião, o barco, tudo é impossível. Então, muitas vezes a gente acha que conhece as coisas, que chegou no limite. E na verdade é só o comecinho de tudo. É que há um limite de onde nós estamos que nós não conseguimos avançar. A humanidade avança um pouco, o conhecimento abre mais um pouco e nós conseguimos desenvolver. Então, por orgulho, é que nós achamos que já sabemos. A nossa ilusão de saber as coisas muitas vezes nos atrapalha, né? Ou também esconde. Ele, o homem, né? Amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa, lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Passa-se o tempo e aí vê-se então que aquilo que a gente achava que sabia foi contrariado, a gente não sabia nada. Ou aquilo que a gente negava foi confirmado e a gente passa então a ter que aceitar. Né? Então as decepções. Nós estamos falando aqui sobre progresso. Então, se nós imaginarmos num progresso, nós podemos estar progredindo a 1 milhão de quilômetros por hora. Ou nós podemos estar 1 milímetrozinho por anos-luz. Então, o que é que tem impedido a gente de progredir e conseguir compreender mais as coisas? Então Kardec perguntou para os espíritos, lá na marcha do progresso, quando trabalhou o item A Lei do Progresso. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Só que aí eles colocaram uma observação. Aí eles trouxeram, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. A humanidade sempre está aprendendo questões intelectuais. A ciência sempre está buscando se desenvolver e está trazendo inovações.
Então ele disse, olha, o obstáculo maior da humanidade para não entender os princípios das coisas está enraizado no orgulho e no egoísmo. Por isso que a gente não avança. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Então parece, quando nós olhamos ao progresso intelectual, a gente fala assim, bom, era melhor não ter esse negócio aí. Era melhor só desenvolver moralmente. Porque quanto mais o intelecto vem, maior a ambição do homem, maior o desejo de riqueza, maior o desejo de poder. Isso tudo estimulado pela questão intelectual. Então a gente acha que o progresso intelectual é um mal. Então cria-se uma guerra entre o olhar moral e o olhar da ciência. Por isso que começa uma guerra com a ciência e a religião. Porque parece que a ciência estimula o homem a se afastar das questões morais. Que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico. E que do próprio mal pode nascer o bem. Então o progresso intelectual é a chave para nos levar ao mundo moral. Porque a partir do momento que eu vou ganhando conhecimento, chega no momento em que eu começo a olhar ou estudar para as questões do espírito, e aí eu entendo que aquele conhecimento me leva ao entendimento do bem ou do mal. Então aquilo que parecia ser o mal, quando transformado, ele se torna o bem. Então o progresso moral, ele é encaminhado pelo progresso intelectual. Questão 780 do Livro dos Espíritos traz isso para nós, pode falar. Mas isso não é obrigatório, porque tem muita gente que é muito boa moralmente e não tem um conhecimento intelectual tão avançado. Perfeito. Se a gente pensar numa única vida material, se a gente for levar a reencarnação, pode ser que na outra reencarnação ela tinha um grande conhecimento intelectual e que agora foi abafado, então ela vem para desenvolver mais o lado moral. Porque senão ela não consegue identificar o que é o bem, o que é o mal, se ela não tem o conhecimento. Mas está certinha a tua visão. Nessa vida aqui é isso mesmo. Tá? Porém, esse estado de coisas não durará para sempre, não é permanente então, né? Só a questão intelectual. Mudará à proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Então, quanto tempo vai demorar para que o homem saia do progresso intelectual e venha para o moral? Quando ele entender que a felicidade não está nos bens materiais. Mas enquanto ele ainda sentir prazer excessivo nos bens materiais, ele não vem para o moral. Deixa eu experimentar um pouco a questão moral. Me dá outra felicidade que não é momentânea. Então aí ele começa a caminhar por esse desenvolvimento moral. Aí Kardec continua. Então há duas espécies de progresso. Que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, o intelectual, tem recebido no decorrer deste século todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Ou seja, o progresso intelectual estava vivendo o auge, porque nunca tinha tido tanto empenho sobre aquilo, sobre o progresso intelectual. Então precisava a humanidade dar um salto intelectual. Então, no século que Kardec está trazendo, é o que aconteceu. Houve um estímulo excessivo ao progresso intelectual. A humanidade saiu de estágios precários e chegou a um estágio de desenvolvimento do intelecto elevado.
Mas muito falta para que o segundo, o moral, né, se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Então nós achamos que moralmente nós também não evoluímos tanto quanto o intelectual. Tá tudo bem, o intelectual disparou. Mas e moralmente? Se nós voltarmos tempo atrás com a escravidão, se nós voltarmos tempo atrás com a submissão da mulher, bom, mas se não quisermos olhar para isso, se nós voltarmos para a questão social, para a questão de condicionamento de saneamento básico, se nós quisermos olhar pela questão do avanço da medicina, da própria psicologia, se nós quisermos olhar pela questão da tecnologia, quanto que não está propiciando de bem, não só o intelectual, mas moralmente. Então tudo isso moralmente traz um avanço. Então o intelecto vai trazendo ferramentas, descobrindo ferramentas que contribuem para o moral. Então é ilusão a gente achar assim, mas a moral tem evoluído muito pouco. Tem. O passo da moral ele é bem mais lento, parece que até muito menor do que o intelecto. Mas está acontecendo, né? Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Então, por que o progresso moral não acompanha o ritmo do progresso intelectual? Às vezes não é melhor parar o intelectual e esperar o moral chegar? Por que será impossível que entre o século XIX e 24 haja esse respeito, ou seja, haja esse olhar do progresso moral, tanta diferença quanto entre o século XIV e o XIX? Do século XIV ao XIX, um salto moral, do progresso moral, social. Aí está falando, por que agora não vai ter tanto? Por que não é tão exponencial assim? Será que já chegou no limite? Será que a moral está desenvolvida ao máximo que pode? Duvidar seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que é um absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente, né? Então aqui ele nos convida a reconhecer que nós ainda temos muito a evoluir e que a humanidade está muito distante de estar nessa perfectibilidade moral, e também não podemos pensar que ela nunca vai atingir. Nós estamos caminhando para, tá? Tudo bem? Então nós entendemos que a ciência vai trabalhar esse lado intelectual e é preciso, porque isso nos estimula, inclusive, com evolução moral. Evolução moral, que significa evolução espiritual. Evolução espiritual que me dá olhos de ver o que eu não consigo ver. E eu vendo o que eu não consigo ver, eu desenvolvo aquelas faculdades que eu ainda não tenho. Desenvolvendo aquelas faculdades, eu começo a compreender um pouco mais o princípio das coisas, dos elementos gerais do universo. Dado é ao homem receber, sem ser por meio da investigação da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim? Não sei. Sim? O que é a ordem mais elevada? Os espíritos mais desenvolvidos, né? Pode ser. O que mais? Se não tem a capacidade de entender, ou vai receber uma comunicação, você vai entender.
Nós podemos receber informações dos espíritos sobre coisas que estão acima dos nossos sentidos? Ó, Você tem que estar em... é o bichinho de estimação, é? Nunca viram ele no pátio? Deus, né? Ele tem que ser mais procurado, né? Quanto à questão de receber, sim, mas tá certo, para poder receber nós temos que ser mais depurados. Tá, mas o homem pode receber? Vamos supor que ele esteja em condição de. Pode. Então, O próprio espiritismo é um exemplo, né? é isso aí. Então nós podemos receber conhecimentos que estão além dos nossos sentidos. Então, mais elevados do que os nossos sentidos. Que escapa ao testemunho dos nossos sentidos. Que olhando eu não consigo, pelos sentidos físicos, eu não consigo. É possível ter revelações? Além da ciência. Se eu tirar a ciência, porque é a ciência que tem trazido conhecimento para a humanidade. E se eu jogar a ciência fora? Desligar a ciência? E aí? Nada mais vem? Ou tem outro meio de vir? Junto com a ciência? Com a inspiração, com a intuição, porque eu tenho às vezes conhecimento adormecido. Leonardo da Vinci. Tantos outros, né? É aí que a gente percebe a própria arte acontecendo mesmo, né? Nesses processos. Então vamos lá. Sim, se o julgar útil, Deus pode revelar o que a ciência não pode ensinar. Então há um outro limite. O que a ciência pode ensinar, porque ela ainda não tem compreensão. Mas de novo está o bendito Deus na resposta. Então é um sim e um ser. Então, ao primeiro olhar é um sim e um não. Sim. Vai depender agora se Deus vai achar útil ou não esse conhecimento. Porque ele vai lançar um conhecimento que não vai ser útil para a gente nem sabe trabalhar com aquilo. Então, às vezes, ele não vai nem soltar. Então, nós estamos querendo pular as etapas, né? Sempre. Então, Deus pode revelar aquilo que a ciência não pode ensinar. Que está diferente, não. O que está aí? Sim. Se o julgar com limite, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Não é dado a aprender. Não tem condições de aprender ou de conhecer para desenvolver. Aí o Dani falou assim, o próprio Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos. Há conhecimentos do Livro dos Espíritos que ainda hoje a ciência nem imagina conseguir confirmar. Deus é um. Se nós pegarmos André Luiz, o quanto de conhecimento, quanto de contribuição para a área da medicina, da psicologia, tem lá que ainda não chegou. Hoje está se provando. Nós estamos falando de livros de 1949, 50, 47, que hoje, 70 anos depois, o campo médico está começando a estudar um pedacinho daquilo ainda. Então, os espíritos, e eram conhecimentos que outros já tinham trazido tempos atrás também. Então, quanto tempo já esses sentidos mais elevados, né, essas elevações espirituais, estão nos trazendo ensinamento? Né? Então, a resposta é assim, ó, sim, se eu julgar útil, né? Deus pode revelar o que a ciência não pode ensinar. Os sentidos físicos são importantes para que a ciência possa avançar. Mas os sentidos espirituais, eles são mais importantes porque pelo menos guia o caminho da humanidade. O Espiritismo vem nos falar, ó, há por aqui, a ciência vai provar. Porque seria muito fácil a ciência provar e alguém vir e falar assim, o olhar espiritual também afirmou, e é por aí. Então a gente não avança. Então tem que ter esse contraponto. Por isso a gente percebe que a ciência, ela vai sendo complementada pela doutrina espírita, que é o ensinamento dos espíritos, e vice-versa. Porque quando a gente fala agora de conhecimento espírita, quando a gente está trabalhando agora sobre
a divisão cerebral, por exemplo. E nós estamos falando, vou voltar a André Luiz, em 1949, sobre divisão cerebral. Se eu olho agora e eu venho falar sobre isso agora, eu estou tranquilo, porque a ciência já evoluiu e a ciência já está entrando nesse campo. Mas se eu volto um tantinho só para trás e falo um negócio desse, a ciência fala, isso é impossível. Porque não tinha como ela chegar nesse caminho. Então, é preciso que a gente receba essas revelações do alto por outros sentidos, pela intuição, pela inspiração, né? Tanto aquilo que nós já encarnamos e trazemos dentro de nós está adormecido, que é a intuição, ou pela inspiração. Então, sim, é possível, desde que seja útil, né? E por permissão de Deus. Então, Kardec traz um comentário, finalizando para nós. Ó. Por essas comunicações é que o homem adquire dentro de certos limites. Então, nós trabalhamos toda a questão trouxe limite. Então, por essas comunicações é que o homem adquire dentro de certos limites o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Ou seja, o conhecimento espiritual. Então, se nós não tivermos um olhar espiritual, nós não vamos entender um passado e nem vamos entender um futuro. Então nós estamos caminhando, a ciência está caminhando numa contradição danada. Então, se as comunicações espirituais não vêm trazendo para nós dentro do limite, nós não conseguimos perceber o plano espiritual até hoje. Porque a ciência, ela nega. Certo? Então, é preciso que venham essas revelações para que a humanidade avance e progrida moralmente. A ciência vai desenvolvendo. Aí vem outra revelação. Moralmente vai pegando a base da ciência e vai encontrando sempre caminhos. Porque se eu tiro o passado, ou se eu tiro o futuro e digo assim, ó, não tem mais futuro, a moral nossa está comprometida. Porque se morri e acabou tudo, vamos deixar quieto o negócio de moral. Se eu não olho o passado e fico olhando o futuro, como eu posso estar vivendo tudo que eu estou vivendo? As aflições, os tormentos. Então é preciso que a gente compreenda algo maior para o desenvolvimento de nós mesmos. Tá? Então, com o tempo, a gente vai sendo depurado e as percepções vão se ampliando. Certo? Alguma contribuição, alguma dúvida? Não? Então, semana que vem a gente entra em matéria e espírito.